O deputado Nicolas Ferreira se orgulha muito de seus números nas redes sociais, mas no dia que aconteceu uma das operações mais importantes da Polícia Federal na história recente, a única coisa que ele teve coragem de fazer na internet foi pedir ajuda para o Donald Trump. É o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. Estamos falando aí da Operação Tempus Veritate, né? Operação Hora da Verdade, que foi aí o nome escolhido pela Polícia Federal, provavelmente fazendo uma referência à frase clássica do Bolsonaro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, tamo vendo a verdade aí, Bolsonaro. Tamo vendo a verdade, daqui a pouco a verdade te leva pra papuda. Enfim, essa operação levou aí à prisão prisão preventiva de 4 pessoas, né, incluindo o Felipe Martins, assessor especial do Bolsonaro, e acabou aí também com uma busca e apreensão que levou à prisão do Valdemar da Costa Neto. Teve aí a apreensão do passaporte do Bolsonaro, teve ação contra Anderson Torres, Braga Neto, todo aquele pessoal lá, rodou um monte de gente. E o que a gente esperaria aí seria que o estridente Nicolas Ferreira fizesse um berreiro com tudo isso. Mas não aconteceu. Não aconteceu. O que aconteceu, na verdade, foi que o Nicolas acabou passando o dia quietinho, com uma exceção. Teve uma exceção que ele acabou fazendo questão de se pronunciar nas redes sociais, que foi isso aqui. A gente vê aí o Donald Trump fazendo uma postagem sobre a política dos Estados Unidos, né, falando de 2 pesos, 2 medidas aí pro Joe Biden, etc. E daí o que acontece ali embaixo? O Nicolas Ferreira vai nos dizer que não está aparecendo bem. Por favor, mostre ao mundo o que está acontecendo no Brasil agora. Isso foi a única coisa que o Nicolas fez o dia inteiro nas redes sociais. Pedir para que o Donald Trump mostrasse ao mundo o que estava acontecendo ao Brasil. Pois é, seu Nicolas, pois é, seu Nicolas. Aí a gente vê que está batendo um desespero. Mas, fica a pergunta, será que esse desespero se justifica? Porque, apesar do medo do Nicolas, os parlamentares acabaram escapando dessa operação. Pois é, essa operação acertou aí muita gente, acertou muitos militares, acertou gente ligada ao partido do Bolsonaro, como Valdemar da Costa Neto, acertou ex-ministros como Anderson Torres, mas não teve nenhum parlamentar. Na verdade, até dentro do governo Lula, teve gente que estranhou isso, Olha aí, ó. Igor Gadelha, no Metrópolis, dizendo: ministros do Lula estranharam um detalhe na operação contra Bolsonaro. Que detalhe é esse? O detalhe aqui que núcleo duro do governo Lula estranhou que a ausência de parlamentares na lista dos alvos. Pois é, cadê os parlamentares? Porque, vamos lá, gente, não é como se não tivesse parlamentar envolvido com a tentativa de golpe. A gente, inclusive, já viu o Carlos Jordi, que é o líder do PL na Câmara, que foi alvo da Operação Lesa Pátria, né? A operação que mirou aí nos atos de 8 de janeiro. A gente também viu uma ação do PSOL contra o senador Mourão, né? Senador e general Mourão, que ele acabou fazendo alguns pronunciamentos sobre isso, né? Sobre a Operação Tempus Veritate. Não vivemos em regimes totalitários, mas estamos caminhando para isso. No caso das Forças Armadas, os seus comandantes não podem se omitir perante a condução arbitrária de processos ilegais que atingem seus integrantes ao largo da justiça. A mera observação da precipitação dos acontecimentos cada vez mais traumáticos indica a possibilidade lamentável de um confronto de consequências gravíssimas, né? E isso acabou levando os parlamentares do PSOL aí à justiça por incitar as Forças Armadas contra a Polícia Federal. Então, até tem aí alguma coisa acontecendo em relação a gente que está ligado ao legislativo.
Mas isso pode não ficar assim por muito tempo, né? Essa questão de poucas ações aí a tempus veritate não mirando neles. Porque vamos voltar lá pro Metrópolis. Diante desse cenário, a aposta do Palácio do Planalto é que a PF deverá realizar nova fase da Operação Tempus Veritate, dessa vez mirando apenas deputados federais e senadores. Ok, talvez o Nicolas realmente deva começar a se preocupar. Porque a gente não pode ignorar que teve muita gente dentro do legislativo envolvida nisso aí. A gente já viu o Carlos Jordi sendo envolvido aí na Operação Lesa Pátria, mas a gente tem o Nicolas Ferreira, a gente tem a Carla Zambelli, a gente tem também entre os senadores o Heinz. Então tem muita gente aí com o rabo preso. E o próprio senador Mourão, como a gente acabou de ver, incitando ao vivaço as Forças Armadas contra uma ação da Polícia Federal. Então, essas pessoas todas elas precisam ser responsabilizadas para evitar que isso aconteça de novo, né? Não é nem uma questão de punitivismo, porque vingança. Não, é que se a gente deixa uma tentativa de golpe como essas que nós sofremos aí entre 2022 e 2023 passar batida, a gente só está abrindo caminho para uma próxima tentativa. E a gente não sabe se nessa próxima tentativa a gente vai conseguir resistir como nós resistimos nessa. Porque escapamos por pouco. Escapamos por muito pouco. Como nós já vimos em outros vídeos aqui no Meteoro recentes, já tinha até data marcada para a prisão do Alexandre de Moraes. Já tinha até rascunho de discurso pós-golpe. Tudo isso aconteceu e nós escapamos por muito pouco. E nós escapamos até por uma questão de que não havia conjuntura para dar um golpe, né? E isso foi uma coisa que os próprios militares que estavam interessados em golpes admitiram. O Freire Gomes chegou a dizer, de falar em 20 dias de euforia seguido de 20 anos de agonia. O governo Bolsonaro conseguiu estragar as relações com os Estados Unidos, né? As críticas ao Joe Biden, conseguiu estragar as relações com a Argentina, conseguiu estragar as relações com China, com vários países da União Europeia. O Jair Bolsonaro conseguiu fazer a proeza de fazer até Fiesp e Febraban, então representantes dos industriais e da Faria Lima, aqui no Brasil, assinarem cartinha pela democracia. Então, não seria possível sustentar um golpe, mesmo que conseguissem dá-lo. Sendo assim, não teria como dar um golpe agora. Mas a gente sabe que essa conjuntura está mudando. A gente sabe, por exemplo, que agora a Argentina tem Milei. E existe uma chance bem real de daqui a pouco os Estados Unidos ter Donald Trump como o presidente. A gente sabe que nas próximas eleições em 2026... não vai ser o Alexandre de Moraes que vai estar na presidência do TSE, provavelmente vai ser o André Mendonça. Então vai ser uma conjuntura bem diferente que uma tentativa de golpe pode, de fato, acabar vitimando a democracia do país. Sendo assim, o que a gente tem que fazer é garantir agora que isso não vai acontecer, que não vai ter outra tentativa. E isso significa mudar muita coisa, vai muito além de punir os bolsonaristas, mas passa também por punir os bolsonaristas. Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se quiserem ajudar o Meteoro a continuar trazendo mais informações, sejam membros e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tchau, tchau!